A baixa vazão do Rio São Francisco tem deixado os municípios no entorno da usina hidrelétrica de Três Marias, em Minas Gerais, numa situação angustiante. O estoque de água do reservatório corre o risco de acabar até novembro de 2014 e deixar um trecho do Velho Chico completamente seco depois da barragem. Com a ameaça, municípios que ficam antes e depois da barragem passaram a defender medidas antagônicas para preservar a água que resta na represa. Com a escassez, a Agência Nacional de Águas definiu que as comportas de Três Marias vão liberar um volume de água ainda menor para o rio. Em anos de hidrologia favorável, são liberados cerca de 500 a 600 mil litros de água por segundo de volta ao São Francisco. Agora, essa quantidade já baixou para 150 mil litros. Em Pirapora, o primeiro município ribeirinho depois da usina, a preocupação é justamente com essa baixa vazão. Se o volume de água diminuir de 150 mil litros por segundo, indústrias podem ficar comprometidas e um projeto de agricultura irrigada que produz 20 mil toneladas de uvas, bananas e cítricos por semana pode paralisar totalmente sua produção. Aqui em Pirapora, no entorno da usina de Três Marias, a gente já consegue alcançar praticamente a metade do rio assim, caminhando sobre os bancos de areia e sobre as pedras. Para trás daquela antiga ponte ferroviária, algumas pessoas já conseguem cruzar de margem a margem, com a altura da água batendo aqui no joelho, sem a necessidade de barcos ou de nadar. Rio acima, o São Francisco pode simplesmente secar, caso o volume útil do reservatório chegue a zero. É um momento muito delicado, vivemos uma situação crítica aqui, momentos de pavor, de temor, de pânico mesmo, porque vimos a nossa população aqui correndo risco, em torno de 70% da população com risco de desabastecimento. Este é o reservatório da usina hidrelétrica de Três Marias, que tem uma área equivalente a 7 vezes a da Baía de Guanabara. Nós estamos aqui em um trapiche flutuante que normalmente acompanha as subidas e descidas do lago. Nos períodos de cheia, ele deveria estar lá atrás, 150 metros mais ou menos atrás de mim, nessa área sem nenhuma vegetação. Foi recuando, recuando, recuando e ilustra perfeitamente a queda acelerada do armazenamento desse reservatório. Hoje ele tem menos de 8% do seu volume útil. Para segurar mais água no reservatório, onde capta toda a água para abastecimento humano, a Prefeitura de Três Marias defende uma vazão mínima. Tecnicamente, a menor possível antes de a represa se esvaziar é de 105 mil litros por segundo. Temos que usar o bom senso, operar esse reservatório com o mínimo de vazão possível para que ganhemos tempo nesta operação, fazendo com que esse reservatório suporte com uma contribuição mínima no Rio São Francisco até que se chegue o período das chuvas. Porque, infelizmente, na construção da barragem não se pensou na escassez futura das águas. Simulações da estatal mineira CEMIG, responsável pela operação da usina, demonstram que o volume útil do reservatório pode ficar entre 0,5 e 3,25 da capacidade máxima no dia 28 de outubro. Até lá, espera-se que as chuvas voltem, mas um atraso no fim da seca pode provocar uma tragédia ambiental. Nossa região, o período chuvoso só começa a partir de novembro, e isso é um fato já. Acreditamos que esse ano vai ser lá para dezembro. Boa tarde. O mundo ele continua buscando soluções para problemas que o próprio homem criou. Hoje pela manhã, eu queria até agradecer ao amigo Dil pela
pelas indicações, pela chamada do programa. E muita gente veio falar comigo que estaria assistindo o programa porque tem alto interesse na água, né? Eu vou preparar um programa especial sobre águas para que a gente traga aqui, desvende mitos, quebre paradigmas, sonhos. Tem muita gente agora que virou especialista em água. Eu venho escutando cada conversa na cidade, não só aqui como nessas nossas andanças aí pelos mercados de água, né? Que são assustadoras. Hoje eu tive o disparate de ouvir de uma pessoa até com um certo conceito que uma água em estado potável ela tem que ter alguma coisa que ele não soube nem explicar o que era, de coliformes fecais. Telespectador, o programa Cidade Sustentável ele vem sempre esclarecendo, né? Nossa missão aqui é passar limpo. A gente não fala aqui porque simplesmente quer falar ou ouviu falar. Eu trago aqui para vocês uma história, não uma história, uma história de vida, de um homem que está há 29 anos fazendo isso. Eu não estou nem levando em consideração minhas formações, não. Eu acho que todas elas não significam nada, apenas me dão algumas graduações, alguns papéis que me permitem assinar alguns documentos, mas não seriam nada se não fossem 29 anos trabalhando com águas. E quando às vezes eu falo para o meu cliente final que eu sei o que eu estou fazendo, é porque eu acredito quando o meu médico diz para mim que sabe o que está fazendo. Queridos, uma água potável ela tem lei. Nós temos no Brasil hoje uma lei chamada 2914 de 2011. Essa é a lei que diz para a gente o que é uma água para consumo humano. Muita gente fala para mim, não, minha água é clarinha. Outros falam, não, minha água é gostosa. Queridos, água boa, água palatável que nós chamamos, é uma água que não tem gosto, que não tem cor e não tem cheiro. Quando você olhar a lei, você vai ver lá, vocês que são, tem muita gente que se diz especialista em água e continua trazendo para a cidade coisas horríveis e colocando coisas ruins na cabeça das pessoas. A lei diz para a gente o seguinte, não podem ser alteradas as características organolépticas. O que é isso? Aquilo que você sabe, consegue ver, telespectador, consegue tocar e consegue sentir. Cor, odor, paladar e também a turbidez. Agora, existem outras características da água que também a transformam em potável ou não potável, que são os coliformes. Esse que eu já ouvi as pessoas falarem para mim, eu tive uma reunião essa semana que me disseram que era percentual de coliforme. Outros já disseram que era miligrama por litro de coliforme. Queridos, coliforme é a unidade formadora de colônia. Quando a gente falar em coliforme, é UFC, unidade formadora de colônia / 100 ml. O que significa isso? Que em 100 ml de água, 100 mililitros de água, 0,1 litros de água, não pode haver coliforme. Que coliformes são esses, Charles? Coliformes totais, coliformes fecais, que muitas das vezes se confundem. Muitos especialistas não gostam de esclarecer e acaba o cliente final não entendendo. Coliforme fecal e termotolerante é a mesma coisa, eu vou explicar o que significa. E bactérias heterotróficas. Esses são os 3 quesitos orgânicos que não pode ter numa água. Todos têm que ser ausentes. Querido professor, coliforme é 0, não é 2. Cuidado com o que você fala para o seu aluno. Coliforme é 0, tanto fecal quanto total, como a quantidade de bactérias heterotróficas. Por quê? Quando eu tenho coliforme total, significa que eu tenho presença, possibilidade de contaminação. Quando eu tenho coliforme fecal, o nome já está dizendo, mas tem gente que se engana e acha que é só uma contaminação oriunda do homem. Não, lê do engano. Coliforme fecal ou bactérias termotolerantes, que é a mesma coisa, telespectador. Se estiverem falando que é diferente, estão te enganando. São bactérias oriundas do trato, do intestino de animais de sangue quente, que pode ser do homem, que pode ser do macaco, que pode ser do porco e por aí vai. Então não confunda a cabeça do seu cliente, não confunda a cabeça das pessoas. Você que dá aula, cuidado. E bactérias heterotróficas, que é a terceira bactéria que é o indicador de contaminação de uma água, significa bactéria hospedeira. Se ela existe naquele meio,
significa que o meio é propício para que essa bactéria se desenvolva, ou seja, tem carga orgânica. Então, são os três itens básicos para uma contaminação de uma água. Essa semana teve um zoom danado na cidade sobre água, cada um falando uma coisa, apareceram 550 especialistas. Meus amigos, a lei é clara, a lei é 2914 de 2011, ela sim que diz para a gente o que é potável e o que é não potável. Aliás, o termo potável já está ultrapassado, é água para consumo humano. O telespectador do programa Cidade Sustentável, eu costumo dizer que a cada semana ele bate um papo comigo de uma forma indireta e assimila algumas informações que vão daqui para aí e também daí para cá. Então, toda vez que você, meu querido telespectador, você que me assiste, confia no nosso trabalho, ouvir alguma coisa, cuidado para que essa informação não chegue nos seus ouvidos de forma estrondosa, de forma política. Não, aqui é técnica pura e aplicada que estamos passando para vocês. Isso tudo, e por falar em política, isso tudo está acontecendo no mundo, no Brasil, principalmente, essa falta de água, essa seca de água que nós vamos tratar mais um pouco no próximo programa, ela é oriunda de projetos errados, de desleixo. Só para se ter uma ideia, a gente saindo um pouco de São Paulo, porque vem batendo muito em São Paulo, né? Vamos passar para um outro lado agora. Uberlândia e Uberaba estão com 50% da sua vazão comprometida, vazão de água. Está comprometida. Os rios diminuíram as vazões. Então, o problema não acabou, não. Ele continua. Nós temos que ter o controle da situação. Ela já saiu de São Paulo, já chegou a Minas e está no Rio. Nós tivemos hoje uma matéria de uma determinada emissora de TV que mostrou para a gente que mananciais de campo, que determinados aquíferos de Campos foi salinizado. O que significa isso? Perfuração de poços artesianos, de poços tubulares profundos próximo da costa. Tirou muita água, a água do mar adentrou. Mas sabe por que isso acontece, telespectador? Porque o político faz lei e não sabe o que está fazendo. Porque o político coloca a lei para enfeite. Porque a lei que ele criou, ele não sabe o que significa, ele sabe o que ele fez, achou bonito. Mas como é que ele fiscaliza algo que ele não conhece? Sem o especialista, sem o mérito do lado dele ou do lado da lei, ou presente fazendo a lei, vai ser sempre assim. Nós temos uma política de recursos hídricos e conseguimos chegar com São Paulo em nível zero de água. O Cantareiras é uma das maiores represas que existe no Brasil, nível zero de água, telespectador, em novembro. A ponto do Ministério Público intervir com relação à Sabesp para não extrair água do segundo volume morto. Amigos, o estresse hídrico de São Paulo é iminente, a crise é grave. E o que nós estamos fazendo no nosso município? O que nós estamos fazendo para poupar, para evitar água, para evitar o consumo exacerbado de água? Continuamos lavando calçada, continuamos lavando o carro, continuamos molhando planta a qualquer momento. Concessionária, oriente o seu cliente, orienta o seu consumidor, seja a concessionária que for, seja Prolago, seja Sedai, seja Cagepa, seja Caese, seja Águas de Niterói, orienta. Não dá para fabricar água. É um bem abundante, porém totalmente comprometido pela ação de um ser irresponsável chamado homem. Muito boa tarde, que seja uma boa tarde. Está no ar o programa Cidade Sustentável. Telespectador, aqui tem ontem eu estava vendo o programa do meu amigo Alessandro, um abraço, Alessandro, aliás, antes de ontem, na terça, né? E ele estava falando de um delay. O único delay bom que eu vi foi um jogador de futebol do Fluminense, aquele mesmo que deu passe para o Assis, que fez um gol aos 46 minutos contra o Flamengo, no Campeonato Carioca. Foi o único delay bom que eu conheci, porque o delay é um retardo entre a minha entrada e a transmissão. Então, às vezes, a coisa complica um pouquinho para a gente, porque o programa é ao vivo. Queridos, só para você terem uma ideia, São Paulo, ele está perfurando 32 poços artesianos para suprir as necessidades da falta de água.
Sabe o que significa isso? Perfurar 32 poços artesianos significa uma outra irresponsabilidade do governo de São Paulo. Para fazer esse tipo de coisa, tem que se fazer um estudo de impacto ambiental. Se tirar água demais do poço, a terra afunda. Se tirar água demais do poço, ali não é costa, eu sei disso. Antes que venha um especialista me dizer que São Paulo, na centro de São Paulo não tem costa. Eu sei que não tem mar ali, só tem Santos no Guarujá. Mas tirar água demais afunda a terra. Olha o caso do Japão. Se tirar água demais, perde a sustentação. Já estamos na época, amigos, de recuperar aquíferos através de água de reuso. Já passamos dessa época. Bom, e por falar em sustentabilidade, por falar em uso sustentável da água, eu tenho uma pessoa que está aqui do meu lado muito nervosa, querendo saber se eu vou fazer pergunta para ela. Eu sempre incentivo o programa, sempre procuro incentivar, né, jovens que têm seus talentos, que têm vocação para sustentabilidade, que descobrem projetos ou melhoram projetos. E o programa até hoje começou com um pouquinho de atraso, né? Mas a gente está tentando contornar o atraso agora, porque problemas acontecem. Eu trago aqui o programa a Dandara Aragão, que ela é professora de educação infantil na Prefeitura de Cabo Frio, é ganhadora, uma das ganhadoras, né, que eu trago um grupo aqui, ela levou o primeiro lugar no Fórum de Ideias. Boa tarde, Dandara, sua câmera é aquela ali. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Quem é a outra menina? Elisandra. Qual é o seu nome? Elisandra. Elisandra. Como você sabe, telespectador, o programa começou atrasado, agora vocês já entenderam por quê, né? Elisandra, boa tarde. Você também foi ganhadora do Fórum, primeiro lugar no Fórum de Ideias? Isso. Quem vai me explicar o que é o Fórum, que foi o Fórum de Ideias? Não precisa olhar para a câmera, pode olhar para mim, fica à vontade. Tá. O Fórum de Ideias foi, né, um projeto onde os jovens podiam, né, apresentar projetos. Foi realizada pelo vereador Vanderlei Bento e a gente escolhemos um tema, né, atual sempre, porque Cabo Frio é uma cidade turística, entendeu? No verão, aqui enche. Então, a gente escolheu o projeto Coleta Seletiva, porque a coleta seletiva, né, é nada mais do que separar os lixos, né, os recicláveis, que são papéis, vidros, plástico, metais, e os orgânicos, que são os restos de comida, e frutas, tudo isso. E como implantar esse projeto? É complicado, porque a prefeitura, né, anualmente perde bilhões e bilhões de reais vendendo, né, comprando um espaço no aterro sanitário para colocar o lixo. Como implantar o projeto? Deixa eu fazer uma pergunta, Dandara. Senão você vai falar seu projeto todo de uma vez só. O telespectador, ele entende por partes. Primeiro que o seu projeto é muito interessante, né? Mas o telespectador, ele, quando olha o projeto, ele quer saber do seu projeto, ele quer saber por partes, né? Então, você viu, vocês, né? Você é um grupo, tem mais um colega, qual é que é o seu nome? Tem o Jean aqui também, que está falando baixinho lá atrás, mas tem uma outra pessoa aqui dentro do estúdio. Quando você bolou esse projeto, você bolou porque você viu a necessidade em função do turismo, né? Mas quando a gente vê, olha, porque a gente tem a mania de olhar Cabo Frio só o turismo, e o turismo olha Cabo Frio só de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Quando você viu assim essa possibilidade, por que você viu isso? Porque você achou que tinha muito lixo, você achou que a cidade precisava de mais emprego, você achou que o meio ambiente precisava disso, ou você achou que dentro dessa sazonalidade, ou seja, dentro desse período de novembro até março, você tinha necessidade de fazer isso porque a cidade ficava entupida de lixo? Qual foi a ideia de você? Se você quiser responder, você pode responder também. São todos esses fatores, principalmente o próprio morador de Cabo Frio. Muita gente vai à praia, consome os alimentos e as embalagens deixa largada, entendeu? Vai para a água. Ninguém se preocupa em colocar no saquinho e caminhar com o lixo até uma lixeira próxima.
Outra coisa também que teria que ter nas praias, cestos de lixo no meio da areia da praia. Tipo aqueles... São tonéis, né? De ferro, para as pessoas jogarem o lixo, para começar a conscientizar. Porque não só o turista suja, mas os próprios moradores. Eu dei uma palestra no Teatro Municipal sobre a despoluição da lagoa. E uma das coisas que a plateia ficou muito assustada foi exatamente com o que você falou aí agora. A gente fala muito de esgoto na lagoa, mas a gente esquece que o próprio morador joga telha, joga azulejo, joga caixote, tudo dentro da lagoa. Então a lagoa, assim como as praias, parecem lixeiras, assim como as florestas também e os parques, né? Mas na opinião, assim, na sua opinião, qual seria o maior desafio para implantar uma coleta seletiva? A conscientização. Porque todo dia nós temos que aprender coisas novas. E isso teria que começar, falando como professora, nas escolas. Nenhuma escola tem as lixeiras de materiais, do papel, do vidro, do plástico, de baterias. É muito difícil você falar, hoje eu vou começar a separar o meu lixo. Tudo bem, você pode começar. Você vai colocar o seu lixo na porta da sua casa. Só que veio o caminhão do lixo e junta tudo e coloca no aterro sanitário, entendeu? O problema da bateria, telespectador, eu entendo que você deve ter pulado no seu sofá agora, né? Porque você está comigo desde março desse ano. Existe uma diferença entre os resíduos e os resíduos que nós chamamos de resíduos de responsabilidade compartilhada. Por exemplo, quando eu compro uma lâmpada, essa que está iluminando aqui o estúdio, em função da política de resíduos sólidos, a empresa que fornece a lâmpada ela tem a obrigação de buscar essa lâmpada, né? A gente chama de responsabilidade compartilhada. Quando a gente vê o pilha, geralmente a fabricante de pilha é que coloca esse recipiente onde se coloca a pilha e essa pilha é destinada de forma correta, né? Porque a pilha tem vários componentes esses que se entrarem no aterro sanitário, em função da chuva, o chorume que vai se carregar, que é aquele caldinho do lixo, ele vai gerar vários problemas maiores ainda do que o próprio chorume de arroz, feijão, matérias, enfim. Então, buscando assim, Dandara, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que coordena todo esse processo de coleta seletiva e destinação final e de aterros sanitários, o que nós chamamos de logística reversa é onde você fabrica, o fabricante ele é responsável pelo produto, o consumidor é responsável por entregar esse produto no local onde o fabricante destinou. Então, o processo seletivo dessas coisas, se a gente for assim, num shopping, a gente vê um papa-pilha, se a gente for numa indústria, a gente já vê a recuperação de lâmpadas. Se você for trocar um pneu de carro hoje, a loja pede o seu pneu, não é porque ela é boazinha, porque ele é obrigado a fazer isso, porque a lei fala que se eu tiver um pneu, se eu vender um pneu, eu tenho que destinar um pneu, que nós chamamos de pneu inservível, telespectador. Um pneu novo gera um pneu inservível. Esse pneu inservível pode ser feito várias coisas com ele. Só que as fabricantes são obrigadas a recolher. Isso chama-se logística reversa, chama-se responsabilidade compartilhada. Dando continuidade aqui, você não fala nada, não, só fica quieta aparecendo na televisão. Quem deu a ideia de fazer o projeto? Eu. Você? Porque a gente fazia, né, o curso normal, então era estágio o dia todo, a gente vivia cansado, né, ficava na escola o dia todo. Aí o Vanderlei foi nas salas, apresentou, e a gente estava fazendo outro trabalho, a gente nem deu atenção. Aí, faltando uma semana mais ou menos, eu falei, gente, vamos fazer, vamos tentar. Tava valendo até um tablet. Vamos tentar, vamos ganhar um tablet. Aí, falei, vamos fazer. Aí, cada um pesquisou um pouco, trocou umas informações. Aí, saiu o projeto. Aí, no dia, a gente foi, apresentou o projeto. Vocês ganharam uma moção de aplauso na Câmara, não foi? Sim. Eu já conheci o projeto de vocês. Na verdade, você tocou num ponto básico aqui que eu venho sempre tocando. Fazer projeto, existe um monte de projetos por aí. Mas fazer um projeto onde você procura conscientizar o ser humano é algo muito difícil, porque resíduo sólido, lixo.
a participação tem que ser compartilhada. Não adianta eu querer do município que recolhe o lixo se eu não consigo colocar no lugar certo. E também não adianta eu querer exigir do usuário que destine o lixo, o resíduo, que faça a seletividade no processo, a coleta seletiva, se ele não tem capacidade nem conhecimento técnico para isso. A gente vai ter um vídeo muito interessante no intervalo do programa que vai mostrar um pouquinho para a gente o que é o processo seletivo. Eu notei também que você fala em sistema porta a porta. De onde você tirou isso? O porta a porta é o que acontece hoje em dia. O lixeiro vai passando na sua porta. Mas, assim, vamos supor, o lixo orgânico tem que ter a coleta todos os dias, porque aqui tem muitos restaurantes, cidade turística. Mas, uma segunda-feira. Segunda-feira é dia do papel. Terça-feira é dia dos metais. E assim por diante. Não, legal. Isso aí é uma coisa que eu estava conversando com o Wagner. Wagner, um abraço. Wagner da Copper FRT, que sentou nessa cadeira, nos deu a honra da sua presença no programa. A gente está trabalhando, a Letícia fez um trabalho muito bacana, exatamente para ajudar o Wagner nisso. Ou seja, ele vai mapear, vai passar o mapeamento do dia que a pessoa entrega o resíduo. Ou seja, hoje, só que não é bem assim. O que ele vai fazer? Ele vai no local tal, no dia tal, você sabe? Ele mapeou ao contrário. Você está mapeando, você está segregando duas vezes. Hoje é dia só de metal, amanhã é dia só de vidro. Ele já fez o contrário, ele já fez o seguinte: amanhã eu vou passar nas ruas da Gamboa. Na terça eu vou passar nas ruas do Peró, tal. Então a gente está procurando ajudar o Wagner nisso, para que ele consiga fazer com que o usuário, com que nós, moradores, consigamos nos programar, né? Porque sem o morador, sem o usuário, sem o catador, sem o segregador, sem a usina de reciclagem, sem o cliente para comprar o resíduo, nós vamos disputar espaço com lixo no mundo. Não vai ter espaço mais para a gente. Esse planeta é um só. Nós somos 7 bilhões de pessoas. Segundo a Organização das Nações Unidas, seremos 10 bilhões e 500 mil pessoas no ano 2050. Não sou eu que estou falando. É a Organização das Nações Unidas. Onde vamos viver se nós temos geração, cada ser humano gera quase 5 quilos de lixo por dia. Não tem noção, mas é isso. Tem uns que geram um pouco mais. Onde nós vamos colocar isso tudo se nós não reusarmos, reaproveitarmos, reutilizarmos ou procurarmos reciclar? Isso é para você refletir. Enquanto a gente vai para o intervalo, a gente já volta, telespectador. É só um minutinho, a gente volta. Acho que ele se distraiu e acabou jogando papel no coletor errado. Isso vai comprometer a reciclagem, justo na parte mais importante do processo, na hora de separar os resíduos. Ai, que pesado! Ainda bem que eu malho todo dia. O resíduo que a gente joga fora só é reciclado se for separado direitinho. Se o resíduo for descartado de qualquer jeito, misturando o reciclável com o orgânico, todo o trabalho vai por água abaixo. Quer dizer, tudo acaba indo para o aterro sanitário e leva anos para se decompor. Por isso, existe um coletor para cada tipo de material. Não reciclável, reciclável e papel. E também tem um que serve só para copos plásticos. Mas deixa eu desenhar para te mostrar melhor como é que funciona o processo e a importância que você tem para que a reciclagem aconteça. Bem, tudo começa no descarte. No coletor de material reciclável, nós jogamos latas de refrigerante, caixinha de Tetra Pak, potinhos, talheres plásticos,
sacolas plásticas, tudo que é de plástico. Afinal, na cooperativa, tudo é separado. O papelão, papel usado, revistas e jornais vão direto para o coletor de papel. E tudo aquilo que a gente não recicla, como restos de comida, cascas de frutas, vão para o não reciclável. Depois disso, o pessoal da limpeza retira os sacos dos coletores de 2 a 3 vezes ao dia e levam para os contêineres apropriados no subsolo de cada prédio. Aí, há o transporte dos resíduos recicláveis para a cooperativa e os não recicláveis para o aterro sanitário. Lá na cooperativa, os catadores separam tudo que pode ser aproveitado, prensam e o material selecionado é vendido para a indústria recicladora. Na indústria, o processo de reciclagem de plásticos, papéis, vidros e metais continua. Olha só o exemplo do papel que utilizamos no escritório sendo reciclado. Sensacional! E o que não é reciclável vai para o aterro. Esse resíduo é acondicionado da melhor forma para facilitar sua decomposição sem causar grande impacto ao meio ambiente. Tá vendo como a gente pode fazer a diferença separando corretamente os materiais que descartamos? É fácil, basta só um pouquinho de atenção para cuidar do meio ambiente. E quem não quer um mundo melhor? Muito bom. As pessoas precisam ver isso. Nossa! Boa tarde mais uma vez, Cabo Frio. Eu esqueci de dar boa tarde para o Rio de Janeiro, para o Brasil, para o pessoal que acompanha a gente em São Paulo, o pessoal que acompanha a gente em Porto Alegre, o pessoal que acompanha a gente na Bahia. Um abraço ao meu amigo Norman, que está aqui. Nosso Botafogo está mal, né, amigo? Vamos chegar lá. Essa diretoria que está aí, você não podia esperar outra coisa. Eu te avisei, você não acreditou em mim. Bom, eu queria dizer para vocês que na quinta-feira que vem, eu recebi um convite do Dil para vir aqui ao programa dele, né? Para você que acompanha o Dil todas as manhãs, para falar um pouco sobre esse problema da crise da água, que é uma coisa que cada dia que passa tem mais gente, parece que se conscientizando de que não é só abrir poço e sair tirando água. E eu espero também que os políticos se conscientizem hoje da necessidade de termos água para consumo humano com qualidade. Não é só comprar caminhão-pipa, não é só furar poço, não, tem critérios, tem normas, tem boas práticas para isso. Muitas das vezes, nós ficamos adoentados e não sabemos por quê. São as famosas doenças de veiculação hídrica. Umas vão te causar menos males, outras podem até te matar. Então, por exemplo, uma Escherichia coli, por exemplo, pode criar um problema grave para você. Ou até o próprio coliforme fecal, te causar problemas, né, de diarreia. Vamos analisar a água com mais carinho. Vamos fazer desse limão que o homem trouxe para a gente, com essas atitudes irresponsáveis com relação à água, vamos transformar esse limão numa limonada. Vamos aproveitar esse momento de crise e tirar algum benefício disso. Vamos a partir do pressuposto de que, como não temos água, vamos aprender a cuidar dessa água que sobrou. A água que eu digo que sobrou é água doce, né? Porque a quantidade de água do mundo, eu volto a frisar, telespectador, é a mesma, ela não vai mudar nunca. O que muda é a característica da água. Então, essa água que nós tínhamos como água doce, que muita gente confunde com água potável,
Água potável é uma água para consumo humano que nós, tratadores de água, que o homem consegue pegar a água do mar e transformar em potável, por exemplo. Isso não quer dizer que ela era doce. Como eu já falei nesse programa, existem 3 tipos de água, doce, salobra e salgada. Quem determina isso é a quantidade de sal, é o teor de sal que existe na água. Uma água doce, uma água potável não necessariamente precisa ser doce. Com alguns equipamentos eu transformo a água do mar numa água doce, dentro da portaria 2914 de 2011. Mas o homem precisa ter conhecimento para isso, precisa ter conhecimento para entender isso que nós estamos querendo passar, transmitir. Porque você, telespectador, entende. E volto a falar, eu vou sempre falar, nós temos planos políticos maravilhosos. O problema é que o político muitas das vezes não entende chongas do que ele faz. E bota as leis e faz as leis e não consegue fiscalizar as próprias leis que criou. Por isso que nós temos uma política nacional de resíduos sólidos que nos ampara para falar dessa maneira. E hoje vemos a Sabesp em crise com a ANA. Pasmem, senhores, eu vou dar uma declaração aqui, eu vou dar a declaração, não, eu vou repetir a declaração do presidente da Agência Nacional de Águas. Se não chover, São Paulo terá que tirar a água da lama. Essa declaração não é minha, é do presidente da ANA, Agência Nacional de Águas. Olha aonde nós estamos chegando, a crise é iminente. O plano de gestão de águas tem que ser feito em todos os municípios, todas as cidades, de preferência em todos os bairros e em todas as ruas. Porque nós caminhamos a passos largos por uma crise. Nós, que eu digo, Rio de Janeiro, porque São Paulo está no epicentro dessa crise. Minas está 50% para chegar nessa crise. Os arrozeiros, arrozeiros, obviamente, é quem planta arroz, estão com problemas. Porque o ciclo hidrológico está desequilibrado. Lá no sul chove muito e aqui não chove nada. Porque o homem criou isso tudo. Tá bom? Então, vamos tentar poupar a água, vamos tentar nos organizar com relação à água que a gente usa. Cuidado, você que compra o caminhão-pipa, nada contra os pipeiros, sou a favor deles, mas tem requisitos, tem normas para que o pipeiro leve a água. Preste atenção no caminhão que está te levando essa água. Concessionária, mais uma vez eu lhe peço, oriente o seu consumidor. Vamos fazer os projetos agora. Vamos incentivar o uso sustentável da água agora. Para depois, quando a água acabar, a gente não querer dar desconto na conta, que é o que está acontecendo em São Paulo. Não adianta, vai dar desconto que conta, não tem água. Então agora é o momento. Vamos agir preventivamente. Vamos parar de dar jeitinho e vamos esclarecer para a população. A população merece respeito, merece esclarecimento. O programa Cidade Sustentável está aqui para isso. E o telespectador do programa Cidade Sustentável ele é altamente esclarecido. Por ser altamente esclarecido, que a gente vai voltar no resíduo sólido, que é algo que é um fomentador de contaminação. O lixão ele contamina os lençóis freáticos, contamina os mares, contamina os rios, dependendo de onde for. Então é por isso que a gente trouxe essa galera aqui muito legal, que está falando com a gente de um projeto muito bacana, que é um projeto que visa a coleta seletiva. Nós vimos agora um vídeo interessante e a BNT no início ela criou para a gente um monte de lixeiras coloridas que embolava a cabeça de todo mundo, inclusive a minha quando eu ia dar aula. Era azul, verde, vermelho. Hoje em dia, queridos, a coisa é muito simples. Lixo seco no lugar seco, lixo molhado no lugar molhado. Quem é lixo seco, chat? Lixo seco é o que a Dandara falou para a gente agora há pouco. Lata, vidro, alumínio, seco. Molhado, comida. Se souber separar isso, você fez a coleta seletiva na sua casa, você segregou. Telespectador, o nome é bonito, mas você precisa entender o que é. Segregar significa separar. Então você já separou o resíduo. O que nós precisamos agora é usar a política de resíduo sólido para fazer com que esse resíduo chegue separado nas cooperativas. Para isso a cooperativa precisa de ferramenta para vir buscar. Para que volte para lá, para que ele beneficie esse resíduo segregado, separado e consiga comercializar com as indústrias. É mais ou menos isso, né, Dandara? Que a gente tem que fazer, que você visou com o seu projeto, né? Mas o empecilho que você diz é o próprio ser humano, que às vezes não colabora. A falta de ferramentas também, né? Eu notei aqui que no início você falou da cooperativa. Nossa cooperativa hoje tem capacidade para isso? O que você acha? Você chegou aí na cooperativa? Não. Quando você fez o trabalho? Não chegaram?
Então, você quando fala de uma cooperativa, a gente passou no vídeo agora há pouco, né? A gente observa que não adianta nada, isso é um ciclo, né? A coleta seletiva. E eu vi também no seu projeto que você já fala da segregação e o problema do lixo do porta a porta, né? Ensina as pessoas a segregar esse resíduo em casa, já que você é a dona do projeto, vocês são os donos do projeto? Para eu poder ensinar, né, tem que ter... a prefeitura tem que começar a fazer esse projeto funcionar, com a conscientização, colocando os caminhões nos dias, porque, assim, a gente vai conscientizar, mas as pessoas vão separar e depois juntar tudo num caminhão, entendeu? Tem que estar todo mundo unido. É um ciclo, né? É um ciclo. E a entrega voluntária? O que você considera como entrega voluntária? A entrega voluntária seria os postos de coleta espalhados em vários bairros. Assim, não vai ter um bairro sede, entendeu? Vários bairros. E você separava, você perdeu um dia, entendeu? Segunda foi o plástico, só que eu perdi o dia da coleta. Não, vou pegar minhas garrafas, vou pegar pratinhos e vou levar lá. E de lá, vai para o devido lugar de reciclagem. O grande problema disso o Brasil, né? Na verdade o mundo desenvolvido trabalha um pouquinho diferente com o lixo. O lixo nem existe mais no mundo desenvolvido. E nós somos desenvolvidos, segundo falam por aí, tão desenvolvidos que investimos apenas 9 milhões de reais em saneamento básico. Isso é para você ver, telespectador, o que estão dizendo para você, que nós somos emergentes. Nós fazemos parte do BRICS, né? O que é o BRICS? O BRICS é um grupo onde está em Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Temos banco, temos sede, nossa sede é na Índia, quer dizer, a sede dos BRICS. Somos desenvolvidos, caminhamos a largos passos para não ter dívidas, mas investimos 9 milhões em saneamento. Quando, na verdade, os países desenvolvidos, você pode multiplicar por 10, telespectador, isso aí, para se ter saneamento. Só que tem um problema. Eles são muito menores do que a gente. Nós somos um país continente. Não dá para investir 8 milhões e propagarmos por aí, batermos no peito, dizendo que nós somos um país emergente. Um país culto não é aquele que tem as maiores escolas. Um país culto é que tem a população, tem um governo que procura orientar a população, que procura dar à população condições de cobrar dele mesmo. Um povo sábio, governo sábio e uma nação sadia. Queridos, você também fala para mim aqui que o grande problema da coleta seletiva seu é transportar, fazer a segregação e alguém vir buscar. No meio do caminho não está faltando uma coisa chamada catador? Sim, com a coleta seletiva foi o que eu coloquei no projeto. Isso é uma cola, detalhe, telespectador, isso que está na mão dela é uma cola, por isso que ela está baixando a cabeça, porque ela tem uma cola. Ela chegou aqui achando que o problema é técnico, claro que é, mas a gente quebra também um pouco a atenção, porque senão é complexo. A reciclagem gera empregos, rendas, melhora o meio ambiente, a qualidade de vida. Porque muitas vezes a gente acaba discriminando um catador, entendeu? Mas não, ele está ajudando a gente. Ele não é assim um desempregado que está catando o lixo, não, ele está reciclando. Está ajudando a nossa cidade. Mas hoje está animado aqui, telespectador. Eu vou conseguir acertar o programa melhor. Quando a gente fala em catador, e a gente confunde muito a imagem, eu sempre debato muito com isso, que o catador é muito confundido com o mendigo. Né? E ele é a mola mestra, ele é a figura que vai fazer com que essa engrenagem toda funcione. É isso que eu queria perguntar com vocês. Vocês enxergaram a figura, a institucionalização, a colocação desse catador como ser humano? Vocês pensaram em colocar ele nesse processo de vocês? Sim, foi até o que nós citamos, entendeu? Porque foi o que você falou. A gente vê uma pessoa com um carrinho, com papelão,
Tem gente que discrimina, fala, nossa, mendigo. Não, ele está ajudando, está catando papelão ao mesmo tempo que ele está ganhando, fazendo a renda dele. Ele está ajudando, separando o lixo. Você sabe qual é o problema hoje do catador, ô Dandara? É que o catador, ele por ter dificuldades em entregar isso numa cooperativa, o que ele faz? Ele pega o resíduo, a lata, tudo que você ensinou o telespectador a separar e vende no ferro velho. Por quê? Porque ele tem dificuldade. Na verdade, o nosso programa destrui, né? E nós estamos instruindo a todos, ao telespectador, a nós, a você, as lideranças públicas, a todo mundo. Nós não estamos aqui reinventando roda, nós estamos falando de técnicas. E baseadas em leis. E quanto às técnicas e leis, não existe argumento. Por isso que nós fazemos esse programa com muita tranquilidade. Nós nos preparamos para estar aqui. Então, o catador, eu não sei se vocês tiveram essa impressão, ele quando pega o lixo na rua, primeiro que ele é confundido com mendigo, que é um absurdo. Mas ele é confundido com mendigo em função dele não ter uma institucionalização, ou seja, ele não pertence à cooperativa A, B ou C. Ele não tem um uniforme dessa cooperativa. Então, por isso que ele não é corporativado. Então, por ele não estar fichado em alguma empresa, ele é confundido com mendigo. E o que ele faz? Eu não sei se vocês tiveram essa dificuldade. Ele vende no ferro velho. E nisso, o ferro velho compra preço pequeno, porque ele tem que revender, e não chega na cooperativa. E aí começa o prejuízo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente, se você enxergou isso no seu processo. Sim, um pouco. A gente não aprofundou nessa parte, mas o que você falou faz sentido. Faz sentido? Faz. Que bom que faz sentido, senão que eu tenho um pouquinho de noção do que eu estou falando aqui. Porque, na verdade, é o que acontece, né? O que mais a gente vê acontecendo no mercado hoje de resíduos é isso. E tem mais. Tem muita gente que pega o resíduo que vale uma fortuna. Por exemplo, muita gente não sabe que a caixa de leite pode virar uma telha. Né? Essa caixa de leite, que a gente não vai ficar divulgando o nome de empresa aqui, porque só tem uma, é um monopólio. Quem faz as caixinhas de leite longa vida é um monopólio. Né? Tem 2 empresas no mundo que fazem isso. E uma vende a caixa, e vende a máquina, e vende tudo e já sai pronto. Não tem jeito de fugir dela. E ela hoje, pela responsabilidade compartilhada que eu falei para você, a necessidade de entregar na fonte o resíduo e buscar na fonte o resíduo, ela pega essas caixinhas de leite, longa vida, e faz telha e faz outras coisas mais, entendeu? Só que tem hora que o catador, ele vai na rua e pega o resíduo de qualquer maneira e entrega em qualquer lugar. Esse que é o nosso problema. Elisandro, você quer falar alguma coisa sobre o seu trabalho? O que eu tinha para falar, a Dandara praticamente já falou, assim, quase tudo. Falou quase tudo. Dandara, eu queria que você desse para a gente poder fechar o programa, que você deixasse suas considerações finais. Implantando o nosso projeto da coleta seletiva, eu queria só afirmar que seria um bem ambiental, né? Conservando a nossa cidade, as praias, nossa lagoa. E também na segunda parte seria o político. Porque a partir do momento que o nosso governo contribui, a cidade acaba sendo bem vista, entendeu? Podendo se tornar até exemplo. Concordo com você. Você quer falar alguma coisa, Zana? Você só veio para aparecer mesmo, né? Do lado da Dandara. Acho que é isso. Mas o foco maior, além do político, é o ambiental, né? Que é o que a gente tem que focar, porque sem o meio ambiente nós não somos nada. Então o projeto, o foco principal é esse. Bom, eu queria agradecer a vocês, que foi em primeiro lugar no Fórum de Ideias. Dar parabéns ao meu amigo Vanderlei Bento pela iniciativa. Agradecer a vocês, o meio ambiente agradece a vocês, não só o meio ambiente, porque isso é um assunto de responsabilidade social. Agradecer a vinda de todos vocês aqui no programa, que foi um pouquinho curto hoje em função dos nossos problemas técnicos. Quero agradecer
obviamente, a Deus, que é o ser máximo que me capacita, que me dá essa condição de procurar buscar informações e trazer para você, telespectador. Eu queria mandar um abraço para Gigi Vicente, mandar um abraço para o meu amigo Dil. Estaremos juntos no seu programa na quinta-feira que vem. Queria dar um parabéns para o Átila, da Ótica Central. Átila, parabéns. Muitos anos de vida, que Deus te dê muita luz, querido. Que eu sei que seu aniversário é hoje, vai estar de noite no programa dele. E a gente vai estar lá vendo. Um abraço ao meu amigo José Geraldo, doutor, advogado de altíssima qualidade. Meu grande amigo Ricardo Varela, Rodrigo Macedo, Dona Virgília, mãe da Vânia, que está sempre assistindo a gente. Que bom que a senhora melhorou, Dona Virgília. A Marta Rocha, Jorge Figueiredo, minha sogra, Dona Cleonice, meu sogro, seu Avelino. Um abraço forte ao pessoal da Associação da Vila do Ar, Associação da Vila do Sol. Um abraço, Alexandre Martins. Aos amigos de Tamoios, agradeço ao Vitor Joshua, que colaborou com a gente aí, marcando o tempo, correndo igual um louco. Um beijo para minha Letícia, que está fora do estúdio agora porque está resolvendo outros problemas na direção. Um abraço para o Matheus. Para o meu amigo Davi, que está empunhando essa câmera. E queria dizer para todos vocês que foi um prazer entrar nos seus lares. Obrigado por permitir que eu estivesse falando com vocês. Cuida da água, cuida do nosso planeta. Me ajudem nessa empreitada. Vamos juntos, como bandeirantes, economizar água, economizar o nosso meio. Nós só temos esse planeta. E lembre-se, o programa Cidade Sustentável tem como missão passar a limpo a questão ambiental para vocês. Muito boa tarde. Esse foi mais um programa Cidade Sustentável.